Olá, vamos para mais uma atividade. Agora você vai pegar o seu livro de história. Nós vamos estudar o conteúdo meios de transporte na página 42 até a 46, onde você vai responder a atividade. Então vamos lá, vamos começar? Então, na primeira página, você vai conhecer um pouquinho sobre a história da invenção dos automóveis. Você vai ler e você vai descobrir que quem inventou o automóvel foi o alemão Karl Benz. Ele inventou esse veículo que está aqui ao lado, ó, bem diferente dos carros atuais, não é verdade? Ele era um veículo de 3 rodas e ele era movido a combustão. Você vai ler tudo isso aqui nessa primeira parte e depois você vai observar essas figuras e você vai ver que ao longo do tempo as pessoas elas precisaram inventar meios de transporte para que elas pudessem se locomover mais rápido e também para que ela pudesse transportar mercadorias pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelos países. Então, foi preciso inventar veículos que a gente pudesse transportar. Já pensou a gente fazer uma travessia marítima em um barco assim, ó, em uma canoa pequenininha desse tamanho? A gente levaria muito mais tempo do que uma pessoa que vai em navios, não é? Que é movido com motores e que anda muito mais rápido. Então, você vai ver um pouquinho nesse livro, nesse conteúdo de hoje, um pouquinho da evolução desses meios de transporte. Você também fará um trabalho depois mostrando a evolução dos meios de transporte ao longo do tempo. Mas depois a tia explica direitinho para vocês, tá bom? Então, aqui na sua segunda folha, você vai conhecer um pouquinho dos meios de transporte. Agora você vai conhecer separadamente. O primeiro aqui que nós vamos estudar são os meios de transporte terrestre. Vamos ver aqui quais são as figuras dos transportes que nós temos. Nós temos o metrô, nós temos o automóvel, né, os carros, a bicicleta e também nós temos a charrete ou carroça. Esses são meios de transporte que a gente chama de transportes terrestres. Dentro dos transportes terrestres, a gente também pode classificá-los em 2 tipos, em transporte coletivo e transporte pessoal. Quem seriam então, tia Rose, os transportes coletivos? Seria aqui, ó, o metrô, o ônibus, o trem, são transportes coletivos, porque carregam as várias pessoas ao mesmo tempo. Já o carro pessoal é esse que a gente tem, não é? Nas nossas casas, onde a gente sai apenas com mais 1 ou 3 pessoas ou 5 pessoas dentro de um carro. Certo? A bicicleta é um veículo pessoal, a moto, o carro são veículos pessoais. Certinho? Esses aqui que a gente tem como nas imagens são os transportes terrestres. Agora nós temos o transporte, ó, aquático. Então, vamos pela água. O transporte aquático são aqueles que trafegam na água dos mares e dos rios. Quando é aqueles veículos que transportam, que andam, tá? Nos rios, a gente chama de transportes fluviais. Os transportes aquáticos que navegam nos rios são transportes fluviais. Já aqueles que fazem esse transporte nos mares e oceanos, nós chamamos de transportes marítimos, certo? Então, aqui nós temos os transportes aquáticos. Vamos lembrar alguns, além da jangada e do navio? Aqui no seu livro tem vários, ó. A canoa, a lancha, o iate, a jangada, que tem o desenho, a balsa, a chalana, a gaiola, são todos exemplos de transportes aquáticos, que podem ser fluviais ou marítimos. Muito bem. Agora vamos pelo ar. Aqui nós temos os transportes aéreos, e neles a gente vai ter aqueles que vão precisar de um motor, como o avião e também o ônibus espacial, que já tem alta tecnologia.
que levam as pessoas para o espaço, os astronautas, e nós temos o balão. Você sabia que o balão não é movido a motor? Ele é movido pelo vento. Muito bem, eu sei que vocês sabem disso. Então, os transportes aéreos trafegam no ar e também podem ser motorizados ou não. O balão é um exemplo de um que não é motorizado. Já o avião, ele é motorizado. Você vai ler aqui direitinho para você conhecer sobre esses transportes, tá bom? Muito bem. E por último, nós vamos ver aqui os transportes de hoje. Nós temos o barco, nós temos o trem e nós temos o ônibus. Você já andou em um barco, em um trem ou em um ônibus? Eu acho que pelo menos em um ônibus todos já andaram, não é? Então, agora, meninos e meninas, esses transportes aqui que você tá vendo, que você consegue ver, eles são muito importantes na locomoção de pessoas dentro das grandes cidades. Já pensou se as cidades grandes não tivessem ônibus? Como seriam esses transportes, cada um no seu carro? Será que a cidade iria conseguir se movimentar com tantas pessoas ao mesmo tempo usando os seus veículos? Acho que eles ficariam muito tempo no trânsito, não é? Esperando. Os transportes coletivos, eles são muito importantes, porque aqui a gente pode transportar 50 pessoas, 40 pessoas, tudo ao mesmo tempo. E assim a gente diminui a quantidade de veículos nas ruas e também da emissão de poluentes. Você vai ler tudinho aqui no seu livro antes de você fazer a sua atividade. E depois você vai responder essa folha aqui, depois que você estudar sobre o texto, tá bom? É apenas essa coluna. Em nossa aula online, nós vamos tirar dúvidas e estudar mais um pouquinho sobre esse conteúdo. E depois a tia vai mandar as instruções do trabalho que nós vamos produzir sobre meios de transporte. Tudo bem? Ok, então terminamos aqui a nossa atividade de hoje. Eu espero que você tenha conseguido responder tudo. Então, até amanhã em nossa aula online. Fica com Deus. Tchau!